Boa noite a todos, todos os presentes. Vamos iniciar aqui a nossa live. Boa noite, doutora Cristiane. Por favor, vamos aqui aguardar um pouco as pessoas entrarem, né? Que são 7 horas. Professora Andréia, muito boa noite. Vocês, por favor, me digam de qual estado que vocês são. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, entendeu? Estou aqui no momento em Santa Teresa, no isolamento social, todos nós, né? Então, hoje vamos falar sobre processo, né? O processo do século XXI, né? E o advogado, a forma, né? De atuação do advogado nessa nova era, né? O advogado desafiado, como sempre, né, a novos paradigmas, né, do processo, né. Veio de início lá com código lá de 39, claro que eu não vivenciei, né, que eu sou formado no final da década de 90, mas questões ainda inerentes como ação de missão na posse ainda estão lá, ainda é até hoje no nosso ordenamento, está vigente, né, no nosso ordenamento jurídico, né, a ação de missão na posse, que veio a natureza, o início dela, da ação de missão na posse, é lá do Código 39, depois o Código de 1973, né, e hoje o Código de 2015, né, vigente em 2016. Vamos ver se as pessoas irão tá chegando aqui na live, né, pontualmente 19 horas, é mais complicado esse horário, né, esse horário também tem várias lives, vários compromissos, pessoas chegando do trabalho, né, pessoas que já estão saindo do isolamento social. Mas vamos aqui abordar o processo, né, na questão adequada, mais adequada possível, ou seja, o novo princípio, né, que é o princípio da adequação do processo às questões de nossa sociedade, às questões sociais. Portanto, temos que sempre verificar o processo, né, à luz dos princípios constitucionais, né, da Constituição da República de 88 e com o processo que já podemos falar de processo civil, ou seja, não preciso mais denominarmos mais novo processo civil, que o Código de 2015 já não é mais novo, né? Vigente já há mais de 4 anos, né? Então ele já não é considerado mais novo, já é o Código de Processo Civil, o atual Código de Processo Civil, né? O Código de Ritos, né? Então, inicialmente aqui quero dar boa noite, doutora Tayane, né? Tayane Lopes, não é? Os outros já cumprimentei. Então aqui o tema de hoje é o processo do século XXI e o advogado. A abordagem aqui em função do advogado, pela minha legitimidade por eu ser advogado, né? Formado no final da década de 90, né? Então, quase iniciando o século XXI, né? E instado a atuar, né, no processo civil, principalmente nas questões de direito civil, direito hoje, né, na época de famílias, hoje direito das famílias, sucessões, né, o direito imobiliário, não é? E também direito empresarial, que na época era o direito comercial, né, hoje denominado corretamente como direito empresarial. O processo, a legitimidade da atuação como advogado é justamente as questões práticas trazidas para o processo, né?
por exemplo, na década de 1999, não é? Procurado por um cliente, né, para atuar, né, postular, né, numa ação denominada ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, né? Identificada a causa de pedir, não é? Que é o efeito, né? Todos nós sabemos que a causa de pedir, que na minha opinião é a mais importante, né, nessas considerações. Por quê? Porque verdadeiramente a causa de pedir é onde o jurisdicionado, né, o demandante, o que o demandante pretende, o efeito que ele pretende com aquele fundamento daquele seu pedido, não é? Indiferente da regra ou do princípio, da norma, a norma espécie princípio, norma espécie regra. Isso não é indispensável, ou seja, não é necessário colocarmos na nossa peça inicial, na petição inicial, essa questão do dispositivo. O dispositivo não é interessante, não é necessário, não é útil nem necessário. Isso não só das minhas palavras, como nas palavras do professor Barbosa Moreira, professor Humberto Teodoro Júnior, que professor Barbosa Moreira, um livro 1994, há tempos ele já falava isso. O dispositivo legal ele não é dispensável, não para o demandante, na pretensão, para que se coloque na causa de pedir. Essa é a maior confusão que todos nós, eu me incluo, né? Todos, a confusão é essa, de querer colocar a regra, qual o dispositivo, fundamentar aquela demanda, aquela pretensão e achar que aquilo é o fundamento jurídico. Porque no Código, tanto o de 73 quanto o de 2015, os requisitos da petição inicial, né, nas regras do artigo 319, eles tá lá epigrafado, e o fundamento jurídico, que o fundamento jurídico seria a causa de pedir, está inserida a causa de pedir. A causa de pedir, pela teoria também da asserção, é o efeito que o demandante, que demanda quer dizer pretensão, o que o demandante pretende o efeito com uma decisão ou uma sentença, ou uma medida de urgência, uma medida cautelar, ou no mérito, não é? Hoje, o que o processo preconiza é a primazia do mérito, não é? Chegarmos ao mérito. Isso é jurisdição. Liebman, professor Liebman, italiano, morou aqui no Brasil 6 anos, e ele comentou o processo brasileiro, não é? Então ele entendia que teríamos que ter o maior interesse de agir possível, ou seja, das pretensões. E se o processo fosse extinto, o Estado juiz não prestou jurisdição. Hoje nós sabemos que hoje o nosso direito, o direito de todo jurisdicionado, é o direito de demanda, de pretensão, não é? Ação não importa, a ação ela nem prescreve, eu tenho sempre o direito de ação, o que vai prescrever de exercer aquele direito potestativo, é a questão da pretensão, é o mérito, não é? Não tem nada a ver com a ação. Então, pretensão quer dizer demanda, não é? Então, voltando à causa de pedir, a causa de pedir é o efeito que aquele demandante quer com aquela pretensão. Não é? Eu tenho um contrato imobiliário, eu quero que o Estado juiz, né, faça a revisão daquelas cláusulas contratuais, daquele contrato, né? O pacto está perfeito, né? Perfeito, o consenso, há o preço, o contrato está perfeito. Só que, ao longo do tempo, ocorreu uma onerosidade excessiva,
né? Então o contrato ele tem que estar equilibrado desde o início e em sua execução, né? Então, aí o estado do juiz instado a atuar, o juiz, para rever aquele contrato. Aí eu tenho que saber qual é a minha causa de pedir, o efeito que eu quero daquela minha pretensão. Essa é a causa de pedir. Essa é a causa de pedir. Isso realmente é difícil de analisar. Para todos nós, eu já tenho mais de 20 anos, quase 22 anos de formado. Eu ainda tenho dificuldade, todos nós temos dificuldade de saber, de verificar qual a causa de pedir, né? A causa de pedir é o mais importante. Boa noite, doutora Consuelo, né? Boa noite, doutor Malihu, né? O doutor já esteve aqui, né? Eu estava testando aqui para a live, o doutor compareceu aqui e me ajudou aqui para ver se o som estava bom, a imagem, né? Muito obrigado, doutor. Obrigado por comparecer aqui nessa live. Então, voltando à questão do exemplo que eu dei, lá de 1999, né? Então, para quem chegou agora, estamos aqui dialogando sobre o processo do século XXI e o advogado. Então, estou comentando pela minha legitimidade da questão do processo e a atuação do advogado, né? Como eu havia falado, da questão da minha legitimidade por ser advogado há mais de 20 anos e exercer o direito na prática, né? Claro, teoria e prática, né? Até porque eu entendo que todos os institutos, todos eu não digo, mas quase todos, essa abordagem tem que ser feita na teoria e na prática, ou seja, para o advogado, não é? Fica muito mais fácil, talvez, né, ele atuando num determinado procedimento, num processo, numa demanda, dele verificar e habituar, né, com aquele instituto, por exemplo, uma denunciação à lide ou da lide, não é? Uma questão de um litisconsorte, entendeu? É mais fácil, mais interessante que na atuação. Claro que os livros, né? E eu consegui, ao longo do tempo, conciliar tanto a teoria com a prática, né? Nas minhas petições, tento, pelo menos, colocar de acordo com as normas da BNT, não é? É interessante que o advogado faça isso para que ele demonstre ao Estado juiz realmente o seu valor, o valor como advogado, né? O advogado tem seu valor. Até porque, ao longo da live, eu vou tentar falar aqui dessa questão do advogado, né? Porque realmente as pessoas entram para a universidade, para a faculdade de Direito, não é? Primeiro período, e às vezes ficam entediadas, né, com regras, de normas, de leis, né, achando que o direito realmente é simplificado numa lei e numa regra, e não é assim, né? Aí ele vai ter determinadas disciplinas, introdução ao estudo do direito romano. Eu tive direito romano, mas tem graduações que não têm o direito romano, né? Hoje eu entendo que tem que ter até o direito alemão, né? O direito alemão eu acho que é fundamental, né? Outra coisa, já que eu estou falando aqui na questão da graduação voltada à advocacia, essa questão do próprio processo, hoje, né? Hoje, epigrafado lá no 489, a regra do 489 do Código de Processo Civil, né, de 2015. Lá está a argumentação jurídica, lá está a ponderação dos princípios, está regrada, normatizada, né? Hoje não se fala mais dessa questão, a princípio é norma, não. Todos são unânimes, a doutrina, os estudiosos da teoria do direito entende que
princípio, eu tenho lá a norma em abstrato, a norma jurídica, e eu tenho aqui princípio e regra, tá? Princípio e regra, não é? Agora, é preciso que na graduação, essa é a minha opinião ao longo do tempo, porque realmente, na década de 90, eu não tive ponderação de princípios, eu não tive essa questão, eu não estudei a segurança jurídica máxima, voltada para essa questão aqui que nós estamos abordando, né? O princípio da segurança máxima, que veio lá do direito alemão, não é? Na verdade, veio do direito alemão, do direito administrativo alemão, lá da década de 50, de 1957, mais precisamente, 56 e 57, não é? E depois para década de 70 do direito norte-americano, né? Que é essa questão do direito do coletivo, né? Das decisões inerentes, aplicadas àquela coletividade, né? Não só para aquelas partes, autor e réu, né? Autor e réu, né? Aquela questão de autor, réu, juiz. Hoje não, hoje a demanda ela tem que ser adequada a todos, né? Autores, né? Pretensão, né? As causas de pedir, né? E réu, juiz, só que sociedade, réu aqui e de acordo e no contexto de toda a sociedade, porque qualquer decisão, qualquer demanda, estudar hoje está epigrafado no 489 do Código de Processo Civil. As sentenças, a sentença adequada lá do artigo 927 do Código de Processo Civil, e o juiz, ao fixar, ao determinar, ao julgar o caso concreto, sempre, é claro, o caso concreto, essa sentença ela tem que ser adequada para o presente, para o passado e para o futuro, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, a questão de Mariana, da barragem. Fica menos difícil de exemplificar com questões assim ambientais, né? É muito difícil por um juiz, hoje o juiz do século XXI, em uma sentença, ele abordar tudo. É preciso que ele utilize todos os envolvidos no processo, né? Tanto o advogado, o Ministério Público, Defensoria, não é? As questões dos processos estruturais, não é? Aquelas estruturas. Porque é impossível um juiz, na minha opinião, numa sentença, ele abordar tudo como as questões de Mariana. Uma sentença para o futuro, de prevenção, fixando multas, né, a obrigação de fazer, de não fazer, e essas obrigações de fazer e não fazer, não para o presente, é para o futuro. Vocês, os estudantes de direito, né, que a grande maioria, eu não sei se, eu acredito, eu quero fomentar isso, não só eu, como outros, várias pessoas, fomentar o estudante de direito por um advogado, para advogar. É a advocacia. A advocacia, eu entendo que é muito difícil, como tudo no Brasil. Todo estudo no Brasil é difícil, não só para o advogado, mas para qualquer estudante, qualquer estudioso, né, principalmente do direito, é difícil realmente. E advogar é complicado, é muito complicado. Hoje você não tem. Eu fui advogado durante muito tempo, advogado empregado, né? Não sou mais. Mas hoje não existe mais, muito difícil. O advogado é o profissional liberal, né? E hoje o advogado pode ter uma sociedade unipessoal. Ele pode ser uma empresa, ele sozinho ter uma sociedade, né, pessoal. E isso fomentado até pela questão técnica dele, essa questão do curso de pós-graduação, uma especialização, hoje é fomentado até
se o advogado ou o bacharel em direito, né, pretender uma carreira do Ministério Público, uma defensoria, né, ou procuradoria, ou juiz de direito, né, isso é fomentado na prova de títulos, até um curso de especialização, hoje está regrado, né. Mas voltando ainda nessa abordagem da questão do processo, né, no início da live falei da questão de 1999, uma abordagem que eu tinha sobre uma coisa julgada formal e coisa julgada material, né? Coisa julgada formal, coisa julgada material. Instado a atuar nesse processo, na pesquisa, verificando qual seria a causa de pedir, repito, qual o efeito, né, que o demandante pretende com aquela demanda, né, pela teoria da asserção. Porque pela teoria da asserção, o juiz, né, recebe a demanda, né, corporificada na petição inicial, e lá tem a causa de pedir, né, e eu preciso saber qual a causa de pedir que eu vou postular em juízo. Só que eu já tinha, nesse caso concreto, numa ação de investigação de paternidade e com alimentos, o que eu fiz? Já não tinha mais prazo para ação rescisória e nem para ação anulatória, né? 2 e 4 anos, não tinha mais tempo. Só que o que eu vi foi o quê? Eu procurei estudar parte do direito alemão, da ponderação de princípios, e verifiquei no direito constitucional a questão do direito ao nome. O direito ao nome, não é? O direito ao nome. Dignidade da pessoa humana e o direito ao nome. E verifiquei que a coisa julgada não tinha ainda nada em relação ao que foi determinado ali naquela demanda, que era uma ação de investigação de paternidade, repito, mas não tinha ainda no nosso direito, aliás, na medicina, ainda não tinha o DNA, que é 99,9%, 99,99% de certeza de ser realmente deferida aquela paternidade, não é? Então, não foi feito aquele exame. E o que eu fiz? Ponderei essa questão, os princípios constitucionais, e o demandante, no caso o autor, conseguiu o efeito desejado, né, na sentença da ação de investigação de paternidade. Por isso que eu reputo que realmente, contra o doutor está perguntando, certo, de que somos vários quando advogados sozinhos, por isso advogar é um instrumento tão combatido. Realmente é uma solidão, o advogado realmente é muito combatido, realmente. E o advogado, às vezes, ele está numa situação muito complicada. Por quê? Porque ele recebe, e às vezes ele realmente, até pela questão do prazo, ele não tem como ele dialogar ali na hora o que ele vai fazer, né? Qual a atitude dele, né? Qual a providência mais correta, né? Mais correta. Embora ele tenha, o advogado ele tem a obrigação de e-mail. A obrigação dele é de e-mail, realmente. Não é de resultado. Mas ele vai tentar realmente, por todos os meios, um resultado positivo para o seu cliente, né? É a questão da confiança que o cliente depositou nele. Então, essa questão da confiança é muito interessante, porque hoje nós temos o princípio da confiança máxima, né? Então, essa questão, essa abordagem da ponderação de princípios e ponderação de interesses, né, foi realmente pesou, né, em face da coisa julgada formal e material nessa ação de investigação de paternidade, porque não tinha julgado nenhum num Superior Tribunal de Justiça, não tinha nada para que eu me reportasse, ou seja, para argumentar em função de uma determinada decisão, uma sentença ou
no caso, algum acórdão, alguma jurisprudência, não é? Não tinha. Só depois, próximo ao ano 2000, que teve o ministro Salvo de Figueiredo, que abordou essa questão desse direito ao nome no STJ, não é? Então ficou difícil. E o que eu estou tentando fazer uma correlação, justamente o que está acontecendo agora, porque nós estamos em plena pandemia, né? Ao que parece. E é claro que vamos passar, com certeza, e teremos a pós-pandemia, né? Então, o advogado, ele irá se deparar com várias questões inerentes à pandemia, né? Porque nós temos lá o regime emergencial, né? O RJET, a Lei 14.010, de 2020, né? Que ela, determinados dispositivos, né, estarão vigentes até 30 de outubro, né? Ou seja, agosto, daqui a mais ou menos 2 meses, né? Ou seja, várias questões elas acontecerão ao longo do tempo, né? É aquela questão do professor Miguel Reale, né? É a teoria tridimensional de direito inversa, né? Nós temos o fato social, os fatos sociais, né? Os fatos sociais, os valores sociais e a norma jurídica. Só que no caso da pandemia ocorreu a inversão. Foi o fato social, né? A norma jurídica e os valores, né? A regra, mesmo sendo emergencial e transitória, ela está vigente. E agora nós estamos valorando essa regra. Então, pela teoria tridimensional, nós temos que abordar essa questão realmente inversa. Ou seja, agora é que a sociedade irá valorar. E o juiz, na sentença, ele terá que ter a sentença adequada. Porque o advogado é fundamental, na minha opinião, não eu por ser advogado, também por isso, né? É claro que eu tenho que abordar essa questão da minha legitimidade por ser advogado atuante. Essa questão de identificar a causa de pedir correta, possível. Por quê? Essa abordagem. Eu tenho aqui a causa de pedir relacionada lá na frente com a sentença do juiz, ou seja, essa sentença adequada. A causa de pedir também tem que ser adequada. Hoje, o Código de Processo Civil, eu tenho como, além de emendar a petição inicial, claro que com o Código de 73 também, mas hoje eu também consigo alterar até a citação, a causa de pedir, né? E, posteriormente à citação, mesmo tendo a relação processual, eu ainda posso adequar o processo, o procedimento. O CPC de 2015 deu essa questão justamente para se adequar. Eu posso adequar, inclusive eu posso fazer o negócio processual, né? Tanto durante o procedimento como antes. Eu posso fazer esse negócio processual. O advogado, sempre o advogado, eu reputo que o advogado, não só pela Constituição, ele tem sempre que atuar em tudo, tanto nas conciliações, nas transações, nos negócios processuais, negócios contratuais, negócios processuais, tem que ter o advogado sempre. Eu vou mais além. Eu acredito que podemos alegar, num primeiro momento, a nulidade, se o advogado não participar. Por quê? Porque, junto com o advogado, eu tenho a questão da isonomia, a paridade de armas, não é? Vou dar um exemplo. Eu tenho lá uma determinada demanda, processo, em que saneou o juiz,
com determinada fase, entre aspas, do procedimento, o juiz irá proferir o chamado despacho saneador. Esse despacho saneador, que seria hoje no CPC 2015, vem lá do Código 39, despacho saneador, não é? O juiz vai fixar o ponto controvertido. Por exemplo, ele vai fixar uma prova pericial de engenharia, não é? Porque eu vou contextualizar com a paridade de armas. Por quê? O juiz vai nomear de sua confiança um perito chamado perito do juízo, um perito expert, né, em engenharia legal, por um determinado conflito de interesses, né, que a prova reside em uma questão de uma obra, que se a empreitada foi realmente realizada ou não, de fato foi realizada. Ele tem, para o juiz, o Estado juiz se convencer, o juízo se convencer, é necessário que ele tenha subsídios para isso, a não ser que ele seja um perito engenheiro. Aí ele até pode, mas ele não tem legitimidade para isso. Então ele vai ter que utilizar de tudo que envolve o processo, daquelas partes que são envolvidas no processo, como um perito. Então ele nomeia um perito expert para saber. Só que vamos supor que essa parte, esse autor, no caso, esses autores, né, a eles tenham sido concedido o benefício da gratuidade de justiça, vamos supor. E o que ele tem o CPC, tanto 73 como de 2015, preconiza um prazo, né, tem um prazo para que as partes, né, promovam, ou seja, nomeiem um assistente técnico, um engenheiro que seja habilitado, um expert de sua confiança para entrar em juízo, né, para elaborar um laudo e ajudar o advogado a fazer aquelas perguntas, a não ser que o advogado seja engenheiro legal também, né? Normalmente não é, entendeu? Então, naquela determinada demanda. Então, a paridade de armas ali, eu entendo que o Estado juiz deveria ter também, porque se o beneficiário da gratuidade de justiça tem o direito à perícia, aquelas custas daquela perícia, né, gratuidade também nas perícias, né, das despesas do perito, ele teria que ter também, na questão da paridade de armas, direito a um assistente técnico nomeado pelo Estado juiz. Essa é a minha opinião, Walter, né? Deveria, mas eu entendo que não tem. Eu ainda não vi, pelo menos aqui no Rio de Janeiro ainda não vi, a não ser em São Paulo, eu não sei, outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro eu não conheço um assistente técnico para quem tem a gratuidade de justiça para que tenha essa assistência de um perito assistente técnico. Então essa questão da isonomia real, não só formal, a isonomia formal e a real e a paridade de armas sempre, né? Mas o processo, ele tem que sempre ser adequado, estou olhando ali o horário, né, para que consiga abordar tudo que eu, pelo menos parte aqui do que eu queria falar, que eu pretendo falar. Então, essa questão da paridade das armas. Então, voltando à questão da confiança, a confiança que veio do direito administrativo alemão, hoje já está no nosso direito brasileiro, né? O direito, o princípio da confiança está justamente atrelado ao princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé e o princípio da confiança legítima, né?
As partes em juízo é preciso que hajam com boa fé e confiança legítima, né? Além de tudo, como lealdade, ética, né? É claro. E há realmente o advogado, é claro que ele tem esse dever legal de agir com ética e com confiança e boa fé, e com isso ele consegue naquela tese, né? É claro, elaborando, ou seja, ajudando a elaborar aquela causa de pedir, aquele efeito, repito, a causa de pedir é o efeito que o demandante pretende com aquela fundamentação. A causa de pedir não é o dispositivo legal. Eu posso fazer uma petição inicial sem colocar nenhum dispositivo legal. Eu não preciso colocar regra nem princípio nenhum, tá? Eu não preciso, não é necessário. É claro que o juiz, na sentença, ele vai elaborar a sentença e colocar o dispositivo legal, além de fundamentar, por exemplo, porque ele não aplicou um determinado precedente, porque o juiz não aplicou uma determinada regra, uma determinada súmula vinculante, porque ele afastou, né? Se o juiz afastar uma determinada regra e aplicar outra, é necessário que ele fundamente. E fundamente também qual é o princípio. Ele não é necessário, ele não tem que colocar, ele tem o dever legal, além de colocar o dispositivo, e a fundamentação, porque ele está fundamentando daquele jeito, né? Agora, ao demandante, não é necessário na petição inicial colocar. Professor Barbosa Moreira dizia, né, que mesmo que na petição inicial o efeito que o demandante pretende, né, com aquela demanda, aquela pretensão, lá na sentença ou naquela decisão, ainda que ele coloque o dispositivo legal erroneamente, ou melhor dizendo, equivocadamente, ainda que ele coloque equivocadamente, não é imprescindível. O que é imprescindível é que ele, na petição inicial, aborde o pedido, né, conciso, né, certo e determinado quando possível, né, pormenorizadamente, ou seja, é preciso que ele coloque a causa de pedir e fundamente qual o efeito que ele pretende com aquela fundamentação. Essa é a causa de pedir. Essa é a parte mais difícil de uma petição inicial, não é? Porque a regra do artigo 319 do Código de Processo Civil fala em fundamento jurídico. Reparem que ele coloca lá as partes, né? O fundamento jurídico e o pedido, né? Qualificar as partes, né? Qualificar as partes, o demandante, o demandado, sempre falar demandante e demandado. Demanda quer dizer pretensão, que nós não temos ainda autor e réu. Essa questão ainda de demandante e demandado demorou muito. O professor Marinoni, né, e entre outros, era corrente minoritária no judiciário, no ordenamento jurídico. Era minoritário. Era autor e réu, não. Demandante e demandado é o mais correto, tá? Demanda quer dizer pretensão. Com isso, nós vamos entender o que é causa de pedir. Repito, causa de pedir é difícil para todo mundo identificar qual a causa de pedir. Para o advogado identificar a causa de pedir. E é importantíssimo identificar a causa de pedir para que a sentença lá na frente, ou a própria decisão interlocutória, né, de uma medida de urgência, uma liminar, uma cautelar, tá?
uma tutela de evidência, é necessário que tenha uma causa de pedir para que essa decisão, essa sentença seja adequada. Ela tem que ser adequada. Eu vou dar um exemplo aqui de uma questão de uma decisão adequada. Aqui no Rio de Janeiro e outros estados, com a pandemia, as escolas públicas e escolas particulares, né? Houve uma demanda aqui no estado do Rio de Janeiro em que o presidente do tribunal, o estado juiz, indeferiu que as escolas retornassem, fundamentado em questão da pandemia, na ciência, né, contaminação, aquilo tudo. Para uma decisão daquela, o que foi necessário? Necessário o diálogo entre o direito e a ciência, né, para que aquela fundamentação, aquela decisão fosse adequada, porque não adianta uma decisão de hoje, tem que ser uma decisão, repito, no presente, né, de acordo com o passado e o futuro. Essa é a decisão preconizada pelo nosso novo ordenamento jurídico. E aí está a atuação preponderante do advogado, da forma dele identificar a causa de pedir mais adequada possível, ajudar o demandante daquele fato social, traduzir ali, né, para corporificar na petição inicial. Ali está o trabalho do advogado, né? Então, aqui, nessa live, o principal aqui é que o diálogo é em relação à adequação, à confiança legítima, né? O princípio da segurança que por muito tempo estudamos, né, o princípio da segurança como sendo o artigo 5º, né, inciso 36 da Constituição da República, né? O ato jurídico perfeito, coisa julgada, não é? Preclusão. Só que o princípio da confiança, o princípio repito, o princípio da segurança jurídica é atrelado ao princípio da confiança legítima, que por sua vez o princípio da boa-fé. Então, a segurança é justamente isso. O CPC nos trouxe também o princípio da segurança legítima, né? Lá naquele dispositivo do artigo 927, né? Segurança legítima. Vocês vão estudar, observar lá na frente, e lá está o princípio da segurança legítima, né? No nosso CPC de 2015. Então, repito, a sentença, a decisão tem que estar sempre adequada, para o passado, presente e o futuro, né? E o advogado nessa linha, eu reputo primordial, porque a tese é do advogado, a tese não é do juiz. O Estado juiz, teoricamente, ele é inerte, né? A jurisdição, ela tem que ser provocada, não é? Aí vocês vão me dizer, e no juizado especial? O juizado especial civil é o ius postulandi, né? Existe uma regra em função do princípio do acesso à justiça, né? Que é o princípio que vem lá do artigo 5º, inciso 35, né? O poder de ação, né? Que, melhor dizendo, o poder de demanda, né? Melhor dizendo, e o mais correto, na minha opinião, é o poder de demanda, né? O princípio do acesso à justiça. Por isso, o jurisdicionado, sem advogado, o ius postulandi, ele pode procurar o Estado juiz, né, em demandas até 20 salários mínimos, ele pode, a não ser que tenha recurso, aí é preciso ter um advogado, né? E conciliações sem um advogado, né? Na minha opinião, eu acredito que chega a um ponto que o advogado ele tenha que participar, porque essas conciliações
elas estão cada vez mais elaboradas, né? Ou seja, essas pretensões, esse efeito que o demandante pretende, está muito mais elaborado, mesmo sendo no juizado especial também, né? Isso aí seria até uma outra abordagem aqui, numa outra live, porque senão não vai dar tempo para que abordar tudo que eu pretendo falar. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum diálogo, ou eu posso prosseguir, porque o intuito aqui da live é realmente instigar as pessoas, os estudantes, os estudiosos, o próprio advogado, essa questão de realmente que o advogado ele tem o papel fundamental na nossa sociedade. Ele ganha, né, um papel mais fundamental preconizado com o CPC de 2015, né? Claro, com os direitos fundamentais adequados, né, fundamentais do artigo 5º da Constituição da República e com o CPC. Até a questão dos princípios aqui constitucionais, eles aqui elencados na Constituição e também no próprio CPC, né? Como o CPC até como norma principiológica também, não é? Adequação, sempre adequado, ou seja, sempre utilizando adequadamente aqueles princípios constitucionais, né? E hoje não há mais o que se falar, não temos mais de que se falar se há princípio e a norma ou não. Princípio a norma, repito, a norma, eu tenho a norma em abstrato, eu tenho princípio e tenho regra, né? O princípio é a norma, não sei o que estou falando. Estudiosos de teoria do direito, não é? Já entendem isso, há muito tempo entendem, hoje já está muito mais preconizado na doutrina, não é? Então, não é questão do direito não observar as regras, e sim as regras, a dogmática interpretada de forma pragmática, ou seja, de forma mais eficiente possível, adequada e eficiente. Por isso o advogado é imprescindível e primordial, né? Até lá no juizado, o juiz postulante, quando tem, né, todos sabemos, quando tem o projeto de sentença e depois que o juiz togado homologa aquele projeto, tem juízos, não é, que julga o pedido improcedente, ou seja, analisou o mérito, não é, e aquele jurisdicionado, né, que, claro, ele não tem capacidade postulatória, ele foi sozinho, né, ao Estado juiz, e tecnicamente ele não teve um advogado. É claro que sabemos que tem os convênios com as universidades, né, o juízo, eu não sei, aqui no Rio funciona assim, eu não sei como em outros estados também deve funcionar desse jeito, mas de qualquer forma, eu entendo que o advogado seria primordial, né, tanto nas conciliações, né, naquelas transações, os negócios contratuais, não é? E o que vamos sobre a importância da advocacia com o seu surgimento, com o histórico, com o seu surgimento. Exatamente. Exatamente, doutor. Exatamente isso. O surgimento lá, desde o início, o doutor fala o início lá com a Constituição, né? E a questão de cada vez mais o advogado ser mais importante, né? Porque eu vejo, eu tenho assistido nessa pandemia várias lives, né? Vários estudiosos, vários doutrinadores de processo, civilistas, processualistas, né? Que eu não me considero um processualista, eu sou advogado, por isso que eu acho que todo advogado é um processualista, né? Claro que eu tenho que estudar direito civil, processual, né? O foco é porque eu gosto de teoria geral do processo, que eu entendo que todo advogado tenha que estudar bastante, né? Não só aquele
aquele clássico lá, Ada Pellegrini Grinove, professora, né, aquele Teoria Geral do Processo, mas vários outros, né, professor Marinoni, né, professor Zé Barbosa Moreira, todos, assim, têm influência, né, no nosso processo. Agora, essa abordagem que eu falo, realmente, que o advogado é instado a falar. Eu já ouvi falar, em várias lives, que o advogado seria o primeiro juiz do processo. Eu ouso a discordar que o advogado, ele é advogado, ele não é juiz. Embora ele tenha aquele entendimento. A minha legitimidade é porque eu já advoguei para pool empresarial, para fornecedor de serviço, produto, para consumidor, né? O advogado, ele atua em defesa ética, sempre, né? Para aquela parte, ou seja, ele tem que advogar. Por isso que ele é chamado de doutor, ele vai defender uma tese do início ao fim, né? Como um jogo de xadrez. Do início ao fim ele vai defender, ele não pode mudar, na minha opinião, ele vai do início ao fim com uma tese. É claro que ele vai ter aquelas abordagens no decorrer do procedimento, mas ele vai defender desde o início aquela tese. Por isso que é importante verificar qual é a causa de pedir, né? Causa de pedir, o pedido, para ver aquilo que ele quer, o efeito que ele quer no final, que ele quer a produção daquele efeito, né? Daquela causa de pedir. Então é fundamental a causa de pedir, por isso que eu falo sempre na causa de pedir, né? Então, o advogado, na minha opinião, ele não é um juiz, né? É claro que ele não vai litigar de má fé, sempre de boa fé. Ele vai dizer, olha, tem um bom direito, o advogado ele tem o foro íntimo de atuar ou não naquele processo, né? Mas ele vai defender de forma ética aquela pretensão, aquele efeito que o demandante quer, né? Por isso que ele é advogado, né? Agora, é claro que o juiz, ele tem lá, o Estado, ele tem a norma em abstrato e ele vai aplicar a regra, o princípio, o costume, a ponderação, né? Isso. A tese não muda nunca. Exatamente, doutor. A tese não muda. A tese até o final. Assim, pelo que eu entenda, todos os processos que eu vi, que as teses foram modificadas ao longo do procedimento, os pedidos foram improcedentes, né? Então, eu entendo que tem que ser até o final com aquela tese. Claro que tem a argumentação jurídica, né? Que é justamente está inserido na argumentação jurídica a abordagem, né? As argumentações que você vai fazer. É claro que você tem que utilizar da melhor forma para o seu jurisdicionado, né? Até estudando. Eu gosto muito dos 38 estratagemas do Schopenhauer, né? Claro que eu digo aplicar, mas de uma forma sempre na ética, né? Saber estudar aquilo para saber na argumentação. Agora, outra questão, a argumentação jurídica. Isso seria por uma outra live, mas eu vou tentar aqui falar em 1 ou 2 minutos. A argumentação jurídica é essencial, deveria ser matéria obrigatória na graduação. Só que a argumentação jurídica é feita na graduação, mas não só como a questão do português, também o português jurídico, não é isso. A argumentação é utilizar Alex ou Alexi, né? Utilizar a argumentação exatamente na abordagem jurídica, no diálogo, no contexto jurídico, né? Utilizar, por exemplo, eu tenho princípio, eu tenho regra, eu tenho a norma em abstrato, eu tenho princípio, eu tenho que estudar princípios e regras. Eu indico, né, o professor Humberto Ávila, tem que estudar Humberto Ávila. O professor Humberto Ávila, na Alemanha,
foi adotado como a teoria do direito. Acho que ele tinha mais ou menos, acho que ele tinha 37, 38 anos, menos de 40, né, um brasileiro, né? Tem até um prefácio do livro dele, feito pelo ministro Eros Grau, né, do STF. Inclusive assisti o ministro, uma abordagem dele, né, um questionamento que fizeram para o ministro Eros Grau, que essas coisas ele ainda teria muita mudança no Brasil. Ele disse assim, sim, quem sabe daqui a 100 anos, né? 100 anos. Ele naquele contexto, né? É claro que naquela abordagem ele foi o mais enfático possível, né? Não foi bem a fundo na questão do questionamento, mas 100 anos, é claro que hoje nós estamos falando de argumentação jurídica, ponderação de princípios, né? Estamos falando de princípio de segurança. No Brasil, segurança máxima, confiança máxima, confiança legítima. Estamos abordando aqui, né? Esse é realmente a questão do século XXI. Repito, eu na graduação da década de 90, a não ser os doutores, né? Eu realmente não. Eu vou deixar aqui a live salva, assim. Sim, professora Camila, né? Doutora Camila. Pode deixar, eu vou deixar aqui no GVT. E eu também tenho um canal no YouTube e tenho Pensando o Direito tem um Instagram e tenho no YouTube. E eu também tenho lá que eu falo da argumentação jurídica. É um vídeo um pouco cansativo, né? Mas logo no início da vigência lá do CPC, em 2016, tá? Então eu acredito que estamos chegando aqui no final da nossa live, né? Então, alguém tem alguma pergunta? E aí eu espero outras lives aí, outras abordagens, né? Nessa linha, sempre focando do advogado, né? A questão da argumentação jurídica, a doutora Camila está falando. Realmente a argumentação jurídica é importantíssima, mesmo para que as pessoas que são realmente a maioria aqui no canal, são estudantes, advogados, né? Mas tem pessoas que são de outros ramos e queiram até abordar ou até entender parte do direito. É interessante o estudo da argumentação jurídica. Tem lá o livro a teoria da argumentação jurídica, né? do Robert Alexis, né? Ele traduzido do direito alemão, muito interessante. E também tem qualquer contato, eu também tenho aqui o meu e-mail, né? walterfariaadvogado@gmail.com, ou então aqui no próprio Instagram nós podemos dialogar, tá? Então eu agradeço aqui a todos, né? Estou chegando aqui ao final e eu vou deixar aqui a nossa live salva, tá? Então muito obrigado aqui e desculpa pelo alongar e tentar aqui da melhor forma possível, né? Enfoque aqui do advogado, que eu reputo importantíssimo aqui pro direito e para a sociedade como um todo, tá? Muito obrigado, doutores, professores, muito obrigado, estudantes de direito, muito obrigado, e que vocês sigam realmente a advocacia, que eu acho que a advocacia, eu tenho certeza que vale a pena. Um abraço a todos, doutora Cristiane, doutor Maluri, tá? Muito obrigado pelo comparecimento. Então, um forte abraço a todos aí, tá? E se cuidem, tá? Obrigado.